E aí, gente, vamos melhorar? Eu sou Alexandre Cerqueira, idealizador do canal Invista e Reinvista Já. Aproveitando que você está aqui neste exato momento, vá dando seu like aí na confiança. Deixa o seu like aqui embaixo, ó. Porque certamente o conteúdo aqui vai agregar para a sua vida e vai ajudar também muitas outras pessoas. Hoje eu quero falar sobre ações. E antes de falar sobre ações, é importante você saber que toda empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, elas têm ações. Quando uma pessoa começa no mundo empresarial, que ela monta o capital social de uma empresa, ela organiza uma empresa, aquela empresa organizada, ela constitui uma determinada quantidade de ações. Assim se começa uma empresa. Geralmente, empresa limitada, e ela vai crescendo até que chega um nível de crescimento tal que os seus acionistas ou o seu dono, ele quer abrir o capital da empresa. Geralmente é pelo interesse do crescimento da empresa. Assim, de acordo com o interesse dos proprietários, dos donos, das pessoas que fizeram aquela empresa crescer e querem crescer mais, querem expandir mais, eles vão para o chamado IPO, na Bolsa de Valores ou em Bolsa de Valores. É o lançamento para abrir o capital da empresa. A partir da abertura do seu capital, do IPO, a empresa começa a negociar as suas ações em Bolsa de Valores. A negociação ocorre do fluxo de compradores e vendedores, ou das pessoas que estão interessadas naquela empresa, ou das pessoas que estão interessadas e que demandam um valor X para aquela empresa. Assim começa o fluxo de demanda, de oferta e de procura, estabelecendo o preço sobre aquela ação. Em rápidas palavras, eu falei aqui o início da constituição de uma empresa até a abertura do seu capital. Agora, o que é uma ação? De forma bem simples, imagine que a empresa que eu acabei de falar seja justamente um edifício, um prédio. A ação é justamente a menor parte, a menor fração daquele prédio, é a menor parte de uma empresa. Agora que você já sabe como a empresa foi constituída, como foi o início dela até a abertura do capital para lançamento das ações em Bolsa de Valores, e você também já sabe o que é uma ação em específico, quando as ações são negociadas em Bolsa de Valores, as pessoas que compram essas ações, elas passam a ser pequenos donos. Toda ação que está listada na Bolsa de Valores tem um código. Ainda estou aprendendo sobre essa coisa. Esse código é formado por 4 letras, 4 letrinhas. Essas 4 letras, elas identificam o nome daquela ação. E 1 ou 2 números identificam o tipo de ação. Então, essas 4 letrinhas vão indicar o nome da empresa, a especificação da empresa e o numeral, o número que vem na sequência, ou os 2 números que vêm em sequência, eles vão identificar o tipo de ação. Existem alguns tipos de ações, e para você que não sabe, aquele que detém ações ordinárias, ele tem o direito em participação das assembleias em reuniões da empresa. Então, você pode participar ativamente das assembleias em reuniões na medida da quantidade de ações que você tem. E as ações ordinárias ou ações ON, elas têm na sua composição o numeral 3, o final 3. Um exemplo, XXYZ3. Existem as ações preferenciais. O detentor de ações preferenciais, ele vai ter a preferência quando do recebimento de dividendos e JCPs. As ações preferenciais, elas terão a mesma composição de letras, só que os seus números serão diferentes de 3. Então elas podem ser 4, 5, 6, 7 ou 8. Nossa, mas que confusão! Espere, calma, você vai entender. Isso não vai fazer muita diferença agora. Por quê? Em tese, esses numerais pouco fará diferença. Até porque a grande maioria das ações preferenciais, elas são as ações com final 4. Agora, existem as de final 5, que são as ações preferenciais classe A.
Existem as de final 6, que são as ações preferenciais classe B, as de final 7, que são as ações preferenciais classe C, e as de final 8, que são as ações preferenciais classe D. Esses números, em geral, boa parte deles nem são mais utilizados, e eles têm muito a ver com o tipo de gestão interna que as empresas fazem e também com as designações na hora de determinadas distribuições. Mas, em geral, pouco se vê ações com final 7, final 8, por exemplo, e até mesmo com final 6 já são pouquíssimas. Em linhas gerais, você vai ver que a maioria das ações preferenciais, elas têm no seu final o número 4. Dito isto, as ações ordinárias, ON, final 3, e as ações em geral preferenciais, PN, final 4, com essas outras classes que eu acabei de dizer, existe um outro tipo de ação, que são as ações Unities. Ela tem a mesma composição de letras, que é o código da empresa. O que difere? O número. Então, o número difere. Toda ação Unity, ela tem final 11. Vale ressaltar aqui que existem outras situações com final 11 em bolsa de valores. Por exemplo, fundo imobiliário tem final 11. Se você for comprar um ETF, tem final 11 também. Nossa, agora bagunçou tudo. Como é que eu vou distinguir quando eu estou comprando uma ação, ou uma ETF, ou um fundo imobiliário, se todos eles terminam com o final 11? Simples. Você vai colocar lá o código e ao colocar o código, você coloque primeiro o código 3. Se aquelas 4 letrinhas tiverem final 3 para ela também, isso quer dizer, se na mesma letra tem final 3 e tem final 11, isso quer dizer que você está comprando uma ação Unity. O que é uma Unity? Unity é uma cesta de ações, é um conjunto de ações que tem em sua composição ações ordinárias e ações preferenciais. Então, não existe um número específico de quantidade de ações. Por quê? Porque cada empresa é que define a sua quantidade. Por exemplo, há determinadas empresas que a sua ação Unity é composta por uma ação ordinária e 2 preferenciais. Há outras empresas cujo as ações Unity ela é composta por uma ação ordinária e 4 preferenciais. De tal modo que essa especificação ela fica a cargo de cada empresa. Cada empresa é que define qual é o seu pacote de ações Unity, qual é a cesta de pacote de Unities que aquela empresa está vendendo, está provisionando, está colocando no mercado para ser negociado. Agora, qual é a diferença? Se já existe ação ordinária, se já existe ação preferencial, por que tem que ter a Unity? A Unity, geralmente, em maior liquidez. Em geral, as negociações das ações Unities, elas têm muito mais liquidez do que as ações ordinárias e do que as ações preferenciais. Na hora do recebimento dos dividendos ou do juros sobre capital próprio, que é o chamado JCP, ou mesmo de outras situações específicas, você vai receber mais, é óbvio, porque o valor que você recebe, ele é proporcional à quantidade de ações que você tem. Exatamente por isso, essas ações, dentre outras coisas, elas são mais líquidas no mercado, além de você poder negociá-las com opções. Então, quanto mais ações você tem de uma empresa, mais você vai receber dividendos, mais você poderá receber juros sobre capital próprio. Por exemplo, você tem um lote de ações. Esse lote de ações é composto por 100 ações. Então, a empresa X vai pagar R$1 por ação. Isso quer dizer que você vai receber R$100 em dividendos ou em juros sobre capital próprio. Aproveitando que eu estou falando aqui sobre lote de ações, as ações são negociadas por lote, lotes de 100. Então, sempre que você for comprar uma ação, você vai comprar 100 ações. Agora, eu não tenho grana para comprar um lote de 100 ações. Posso comprar uma única ação? Posso comprar 10 ações? Pode. Para isso, você vai colocar a letra F ao final.
Ok, você coloca a letra F ao final e assim você estará adquirindo uma única ação. Onde é que eu posso comprar uma ação? Você pode comprar uma ação através das corretoras de valores ou dos bancos, ou mesmo uma corretora que é banco ao mesmo tempo. Você pode entrar no home broker do seu banco através do seu celular mesmo, você consegue fazer isso. Você baixa lá o home broker, tem tudo explicadinho, todos os bancos hoje têm, é uma coisa super simples, super fácil de se fazer. E aí você vai comprar. A partir desse momento você começa sim a ser sócio, a ser o pequeno dono. Quando você começa a operar no mercado de ações, existe uma outra situação que você deve ficar bem antenado. É o caso de subscrição. O que é uma subscrição? Uma subscrição é quando uma empresa quer aumentar o número de ações que ela tem no mercado. Simplesmente isso. Então, ela tem um número de ações X, ela quer aumentar para 2x. E quando isso ocorre, se você é acionista daquela determinada empresa, se você não exercer o seu direito de subscrição, você certamente será diluído. Ou seja, quando for o momento para você receber dividendos, JCPs ou até bonificações, você terá uma quantidade menor de ações. Então, em caso de subscrição, o número da ação que será subscrita, ela também vai mudar. Toda ação que você, acionista, for subscrever, ela poderá ter dois tipos de números. O primeiro é o número 1, que é da ação ordinária. Igualmente, se for uma ação preferencial, essa ação ela constará lá no seu home broker como XXYZ2. É nada mais, nada menos do que uma subscrição para uma ação preferencial. E o seu recibo será o número 10. Então, isso é simplesmente de caráter informativo para você não se assustar quando você vê isso no seu home broker, quando você exercer o seu direito de subscrição. Oi, eu estou procurando a central de investidores. Você quer investir? De sorte que ao comprar ações ou ao comprar a ação de uma empresa, você está ali comprando o projeto, você está comprando um projeto de uma empresa que gera riqueza, que gera valores e que gera, em geral, dividendos para você, para o acionista daquela empresa, podendo gerar, assim, resultados cada vez mais expressivos aos seus acionistas, que é você. Agora que você já sabe como uma empresa abre o seu capital, gera um IPO, começa a negociar as suas ações na B3, na Bolsa de Valores, talvez seja a hora de você começar a investir, começar também a participar da geração de riquezas para o seu país e para você. Então, não perca tempo, comece a investir, compreender um pouco mais esse mundo do mercado acionário, que é um mundo vasto, mas não é complexo. Comece a investir agora, comece a investir o quanto antes. E por falar em investir, faça o seguinte, você que está aí, que acompanhou até agora, envie um vídeo para sua mãe. Ai, minha mãe ia adorar. Envie para o seu pai, para o seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu sobrinho, para a sua neta, para a sua avó, para o seu avô. Afinal de contas, nunca é tarde para poder investir. Nunca é tarde para aprender um pouquinho mais sobre esse mundo dos investimentos. Nós, educadores financeiros, estamos aqui para poder te ajudar. Então, comece já, comece agora. E por falar em começar agora, faça o seguinte, isso vai ajudar com que outras pessoas também possam receber este conteúdo e ele possa se espalhar para o maior número de pessoas possíveis. E também, se você não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição aí agora, não perca tempo e também dê o seu like. Dê o seu like, que isso ajuda outras pessoas a melhorar também as suas vidas. Você quer melhorar de vida? Você quer ter uma vida melhor? Certamente você quer. E se você quer melhorar, você também quer que outras pessoas melhorem. Então, gente, vamos melhorar?